Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos aqui à Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje nós vamos falar de um assunto importante que os concursos estão cobrando e que tem grande chance aí de cair na sua prova. Você que vai prestar o concurso aí no Banco do Brasil. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de internet e intranet. Coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia, mas que pode gerar questões de prova e que muitas vezes a gente fica na dúvida. Então, estou aqui justamente para a gente resolver de uma vez por todas as dúvidas que você poderia ter em relação a esses dois assuntos. Mas antes da gente falar disso, deixa eu ver quem está presente na nossa live. Olha lá, sejam todos muito bem-vindos aqui. Olha só que bacana, quanta gente. Paula Farias, seja muito bem-vinda. Felipe, Alexandra, a Sheila, e tem bastante gente aqui. Luci, Emily, Natalina, é muita gente presente aqui na nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, galera. E sem mais delongas, né? Vamos ao que interessa. Nossa live hoje ela está aí recheadinha de coisas que você precisa conhecer, tá? Então vamos lá. Deixa eu já colocar aqui na tela o nosso slide. Muito bem, Banco do Brasil Internet Intranet. Muito bem, gente. Então olha só. Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, eu sempre deixo aí os meus contatos interativos. Se você tiver aí alguma dúvida, sugestão, elogio, você pode me procurar em qualquer um dos canais. Mas é interessante que você seja aí, no caso, inscrito no meu canal no YouTube para poder ver ali dicas de informática e também que você me siga aí no Instagram para promover um pouquinho aí do meu trabalho, divulgar um pouquinho aí do Fábio Augusto Informática, tá? Meu WhatsApp tá aí para você mandar sugestões, dúvidas, elogios, que eu vou ter o maior prazer aí em te responder. Beleza, galera? É isso aí. Então, muito bem, gente, olha só. A Rosélia tá mandando uma mensagem aqui, ó. O que eu faço para conhecer o Linux? Rosélia, na boa, não faz nada. Na última prova do Banco do Brasil não caiu Linux, então é um assunto pouquíssimo cobrado, embora esteja mencionado no edital, porque no edital passado também estava sendo mencionado. Eu venho falando isso nas minhas aulas sempre, que Linux não se estuda, Linux se decora e se decora um dia antes da prova ou 2 dias antes da prova. Porque se cair na prova, você não perdeu tempo estudando, e se caiu na prova, você está com o elemento na sua memória recente, aí você tem mais chance de acertar. Tá claro? Muito bem, galerinha. Vamos lá, então, seguir adelante ao nosso assunto da noite, que é o quê? Internet, intranet. E por que não falar da extranet, que está totalmente ligada a este assunto? Primeira coisa que nós temos aqui, olha só. A internet tem suas origens na ARPANET. Você sabe quem é a ARPANET? Sim ou não? Vou contar uma coisa, uma historinha, uma pequena historinha a respeito da internet. Você sabe que todo o avanço tecnológico vem a partir do quê? De algum tipo de tecnologia militar. E no caso da internet, não foi diferente. A internet, ela surgiu justamente numa comunicação, não com o nome internet, mas com o nome ARPANET, que era justamente estabelecer uma comunicação militar entre as estações militares que existiam, entendeu? E a partir daí, essa tecnologia evoluiu e chegou até a gente hoje, onde você pode, aí no caso, utilizar a sua internet, agradecendo aí no caso a, vamos dizer assim, as Forças Armadas Americanas que desenvolveram aí esse tipo de tecnologia, tá? Então vamos lá. Continuando. O que eles falam aqui pra gente a respeito da ARPANET? Ó, então a ARPANET foi o quê? Uma rede criada em 1969, galera, que foi justamente para interligar laboratórios, né, bases militares,
né? E se uma base militar fosse ali no caso bombardeada, não era bem a palavra que eu queria, mas se ela fosse atingida, melhor dizendo, a comunicação ainda iria fluir, porque a forma como que foi desenvolvido fazia com que não fosse linear, né? Fosse de uma maneira com que a informação pudesse ser propagada para as outras bases, independente de uma ser abatida ou não. Tá claro? Então essa foi aí a introdução geral a respeito do que vem a ser a internet. Aí, a partir da década de 80, olha o que aconteceu aqui, ó. A partir da década de 80, a ARPANET, ela foi aí no caso se expandindo, né? E se expandiu para o meio acadêmico. É isso aí. Foi para universidades, né? Alcançando também países como Holanda, Dinamarca e Suécia. Foi aí então que resolveram mudar o nome de ARPANET e como estava interligando ali elementos em rede, aí passaram a chamar internet. Olha lá. Mas só foi em 87 que a internet passou a ter um uso comercial. Antes era só para uso educacional e também para o uso aí no caso da defesa, né, da própria, vamos dizer assim, dos militares, né, das próprias Forças Armadas. Aí, olha só, a partir de 87, passou a ter o uso comercial e hoje interliga praticamente todos os computadores do mundo. Se eu te fizer uma pergunta, será que você é capaz de me responder? Por exemplo, você hoje utilizaria o seu computador sem internet? Responde aí no chat. Você utilizaria o seu computador sem internet? Ou, melhor dizendo, computador é modo de dizer, né? Porque hoje em dia você tem tudo na palma da sua mão, que é um computador de mão, o nosso celular. Você usaria o seu celular hoje, se não houvesse internet? Coloca aí no chat que eu quero saber se você usaria ou não. Tá vendo só? Ó, a Quetlin já disse que não. A Mirlane disse que também não. A Etelvina também disse que não. Fernando não. Paola não. A Cleiviane com certeza não. A Karina já chutou. Jamais. Pois é. Sabe por quê? Porque hoje a internet ela faz parte da nossa vida. Hoje, tudo que você vai fazer depende da internet. Para você sair de casa, você consulta a previsão do tempo. Estou mentindo? Não, né? Você consulta a previsão do tempo para saber se você vai colocar ali uma blusa, se você não vai levar o guarda-chuva, é ou não é? Então, tudo isso faz com que a nossa rotina e também as nossas ações sejam ali totalmente, vamos falar de novo, interligadas com aí a internet. E hoje em dia, tudo depende dela, não é? São os aplicativos que a gente tem ali no caso para poder fazer qualquer tipo de ação, seja agendamento em poupa-tempo, seja para marcar consulta, tudo depende da internet, certo? E isso quer dizer o quê? Que existe previsão dela parar de existir? Não, muito pelo contrário. Existe previsão dela, inclusive, fazer mais parte da nossa vida. É o tal do metaverso, já ouviu falar nisso? Que é o que o mundo paralelo, onde você vai poder ingressar e, claro, utilizando a internet para isso. Entendeu? Então, olha lá, a Karina pensando, eu achei que só eu consultava o app de tempo antes de sair. Ih, Karina, todo mundo nessa vida faz isso. Todo mundo consulta para saber se posso sair de casa assim ou eu vou ter que trocar de roupa, não é? Então, aliás, antes de pôr a roupa, já consulta para não ter essa troca, né? E aí, a galerinha de hoje, quando vai atrás de galerinha de hoje que eu digo, são os jovens, viu, gente? Os jovens. Por exemplo, nós já vivenciamos, nós eu estou me incluindo, né? Mas porque eu vi no YouTube, tá bom? Mas nós vivenciamos aí uma transformação, já que a gente está falando do celular, de diversas maneiras. O celular ele foi utilizado, por exemplo, para fazer ligações.
primeiro celular do mundo chamava Dynatec. Ele era um tijolão, ele era um negócio monstruoso, ele é assim, ó, entendeu? E aí você colocava na cara, ele vinha aqui para baixo, para você falar. Se você quiser pesquisar depois aí na internet, o Dynatec foi o primeiro celular do mundo. E a evolução que ele teve. Ele era criado e foi criado para fazer o quê? Receber e fazer ligações. Hoje, o celular é feito para isso? Pensa comigo. Qual é o pacote que você faz em uma operadora de telefonia celular hoje em dia para ter a linha? É um pacote de minutos, é um pacote de dados? Pensa nisso. Veja o quanto que a internet é importante nesse tipo de situação. Beleza? Bom, continuando, galera, vamos voltar para lá e aí a gente vai ver esse confronto aqui direto do que a gente chama de internet, intranet e extranet. Vamos dar ali no caso a direção para cada um desses segmentos. Então tá lá. Coloquei para vocês aqui da seguinte maneira, que podemos aí no caso isolar um conjunto de computadores da internet. O que seria isolar um conjunto de computadores da internet? Fazer com que uma rede funcione independentemente da internet. Então, quando a gente fala de isolar um conjunto de computadores da internet, eu estou aqui no caso privando, né? Vamos colocar aqui, ó, de maneira privativa. E isso faz com que somente as pessoas que tiverem autorização vão poder acessar aquela informação, tá? Então, onde que nós temos esse tipo de situação? Aí já está aqui, ó. É muito comum em empresas, universidades e órgãos públicos que tenham ali o que a gente chama de rede privada. Essa rede privada, ela vai ter as mesmas características da internet, pois essas características significam um acesso através de um navegador, tá? O que é um navegador? Aí você sabe que é o Edge, que é o Chrome, né? Os mais comuns aí, né? Tem o Firefox, né? Que é o Mozilla Firefox, o Safari. Lembrando que na prova de vocês, inclusive, deixa eu já fazer uma correção aqui, gente, ó. Esquece o Chrome. O Chrome não cai na tua prova, viu, povo de Joe? Edge cai e o Firefox cai, tá? Se você ainda não baixou o Firefox, baixe e passe a utilizá-lo até o dia da prova. O Edge você já tem, porque eu acredito que você tem aí o Windows 10 na sua, né? Aí na sua máquina, tá? Então, quer dizer, a partir do momento que nós temos características parecidas com a internet, isso significa que o que nós acessamos é acessado através do navegador e aí ele vai trazer algumas características. Então, vamos lá. Por exemplo, as informações, elas são privativas e essas informações só são oferecidas através do quê? De um login e de uma senha. Tudo isso que a gente está falando, que é um isolamento, que é um acesso privado, é o que a gente chama de intranet, tá? Então, a intranet, ela é privativa. O fato de ser privativa significa que precisa de autorização, login e senha, tá? A intranet, ela vai fazer o compartilhamento das informações, geralmente do que? De uma empresa, conforme a gente viu aí. E essas informações, dependendo do grau de importância do funcionário, ele pode, ali no caso, ver mais coisas ou menos coisas. E é agora que eu vou aparecer aqui de novo e fazer uma pergunta. Galerinha, na pandemia, algumas pessoas tiveram que trabalhar em casa e algumas empresas cederam notebooks para esta pessoa, enfim, trabalhar na sua casa. Eu quero saber, das pessoas que estão presentes aqui na nossa live, quantas, ou melhor dizendo, diga aí se você recebeu um notebook da empresa para trabalhar em casa, tá? Então, se você recebeu, diga aí que eu recebi, ou
Você recebeu? Sim, diga sim, eu recebi, que aí eu vou saber ter uma ideia da quantidade de pessoas em que a empresa entregou o notebook para você poder trabalhar em casa. Vamos lá, ó. Cid Cinei diz que não, pô. Não vai não, não recebeu não. Quem mais recebeu aí um notebook para poder trabalhar em casa durante a pandemia, tá? Ó, o Anderson também não, João não, Letícia não, Lulu não. Ninguém recebeu o notebook aí da empresa, gente. Que é isso? Ó, a Patrícia disse que teve que comprar um, João. Aí não. Ó, a Marcelina recebeu, Patrícia recebeu, a Adriana recebeu. Ah, Helene, o filho recebeu. Sim, se foi no PC mesmo. Pois é. Então, ó, deixa eu só voltar aqui. Vou voltar lá para o slide, tá? Isso que a gente acabou de fazer foi só uma descontração, mas quando a empresa cede o notebook, eu brinco da seguinte maneira: quando a empresa cede o notebook para o funcionário, significa que esse funcionário é importante para ela. Se você não recebeu, você não é importante não, hein? Então você não é importante, tá? Significa o seguinte, ó, deixa eu só explicar. Na realidade, a intranet, ela também pode ser acessada mesmo fora da empresa. Porque quando a gente fala de intra, a gente está falando de um acesso o quê? Interno, dentro. Tá? Geralmente da empresa. Ok? Mas, se eu recebi um notebook da empresa, e a empresa, no caso, ela configurou nesse notebook o que a gente chama de VPN. O que é uma VPN? VPN é uma rede privada virtual. Tá aqui, ó. Tá? Uma rede privada virtual, né, quer fazer com que, mesmo estando fora da empresa, né, o funcionário ele consiga se conectar ao servidor da empresa, utilizando a sua internet de casa. Né? Então é dessa maneira que nós temos ali a VPN configurada. Isso significa que mesmo estando em casa, você acessaria a intranet. Qual a vantagem de ter uma VPN ali? Primeiro, que você seleciona os equipamentos que vão se conectar ao servidor. E segundo, que mesmo estando distante, você vai ter a mesma sensação de estar trabalhando lá na empresa, porque as pastas do servidor também irão aparecer ali no seu computador, né, no notebook em questão. Então é isso, né? A VPN ela serve justamente para esse tipo de situação. Tá claro? Então, se você ouvir falar de VPN, saiba. Se está confrontando internet e intranet, você já sabe que se trata de intranet. VPN é private, né? Então tá lá, Virtual Private Network, quer dizer, rede privada virtual. Se é privado, meu amigo, é intranet. Tá claro? Beleza? Agora, para você que trabalhou na pandemia e não recebeu um notebook, né? Se sentiu aí agora diminuído por conta disso, né? E aí, o que acontece? A empresa quer que você trabalhe de casa mesmo assim, e aí você vai acessar através do seu próprio navegador, do seu computador, sem estar numa VPN. Só que você também vai acessar um conteúdo sigiloso. Só que você está acessando de fora da empresa. Nesse caso, você está acessando o que a gente chama de extranet. Extranet, vamos por aqui a palavra fora, tá? Fora da empresa. Beleza? O que eu uso aqui na extranet? Eu uso o que? A autenticação. Nós temos também login e senha. E o conteúdo ele é exibido para você. Para você entender como funciona essa história de extranet. Galera, a extranet é o acesso de dados sigilosos através da internet, tá? Ah, mas a intranet, eu não dependo da internet para poder acessar?
quando a empresa permite que você acesse de fora da empresa. Quando não, a intranet ela pode funcionar exclusivamente dentro da empresa, independentemente de conexão com a internet. Certo? Então, tem empresa que funciona somente interna, né? Toda a informação ela está sendo compartilhada lá dentro com o servidor da empresa interno. Fim de papo, entendeu? Mas isso não é uma regra, não é via de regra. Isso varia de empresa para empresa. Tem empresa que permite que a intranet seja acessada dentro da empresa, fora da empresa através de VPNs. Tem empresa que permite que a informação também seja acessada de fora da empresa, mas sem a VPN, utilizando o que a gente chama de extranet. Mas como funciona então essa parte de segurança? A parte de segurança vai funcionar da seguinte maneira: algumas empresas adotam algumas medidas de segurança, por exemplo, quando o funcionário está trabalhando internamente, ou seja, acessando a intranet, ele pode criar novos contratos, ele pode, no caso, fazer uma nova venda e por aí vai, né? Quando ele está acessando de fora da empresa, ou seja, ele está na extranet, ele pode consultar esses contratos, ele pode ver as vendas que foram feitas, mas efetuar e criar novos contratos ele não pode. Isso também não é uma via de regra. A gente está falando de que as empresas podem adotar esse tipo de mecanismo de segurança. Como tem empresa que não adota nenhuma. Da mesma maneira que o funcionário acessa a informação da empresa através da VPN, ele também pode acessar através da extranet. Então, para a empresa não existe a necessidade desse tipo de segurança. Então, como eu disse, varia de empresa para empresa. Então, a grosso modo, nós podemos afirmar que tudo que a gente faz que precisa de login e senha na internet é uma extranet. Exemplo, já que estamos falando de banco, né, Banco do Brasil, quando você vai acessar a sua conta bancária, você está acessando o quê? Um assunto, né, um dado sigiloso. E esse dado sigiloso está o quê? Envolvendo você e o banco. Então, entre o banco e você, precisa existir ali, no caso, uma conexão. Só que essa conexão ela é sigilosa. Então, requer login e senha. Se requer login e senha, você está acessando a extranet do banco. O banco permite que você veja este conteúdo. Quando você vai comprar qualquer coisa na internet, você também tem um login e senha para consultar o quê? O que você comprou, o andamento do pedido, e essa informação também é sigilosa. Ela não é aberta para todo mundo. Então, o que você está acessando? A extranet da empresa. E assim sucessivamente. Deu para entender? Então, voltando para cá, olha só. Extranet. Extranet, o acesso é de fora da empresa. Também é um conteúdo sigiloso, porque ele requer login e senha para poder informar as informações. Né? Informar as informações, gente. Olha como eu tô, hein? Para informar o que você precisa, né? E aí eu dei exemplos do banco, dei exemplos de uma conta bancária, vou dar exemplo do e-mail. Quando você vai acessar o seu e-mail, você digita também o seu usuário e a sua senha. Então você está acessando a extranet da sua conta do e-mail. Ou melhor dizendo, ó, Facebook, quando você vai acessar o seu Facebook, você vai acessar o quê? A sua conta do Facebook, você está acessando a extranet do Facebook. Tá claro? Então, ó, o que nós vamos fazer aqui para comparar a intranet com a extranet? Tá? Avançando aqui, eu tenho o seguinte. Intranet, nós estamos falando aqui, ó, veja aqui no gráfico de informações aqui, separando intra, extra e internet. Quando a gente fala de intranet, nós estamos falando de quem? De colaboradores. Vamos falar aqui, ó. O que são os colaboradores, hein, gente? Nossa, vamos escrever melhor na hora aqui. Colaboradores. Em outras palavras, funcionários, certo? Isso é intranet. E a extranet? A extranet, eu vou ter clientes. Aí ele está trazendo aqui, ó, parceiros.
vendo só? Eu chamo de fornecedores. Porque na prova aparece com a palavra fornecedores, né? Então, por exemplo, quem acessa a extranet da empresa? Quem acessa a extranet da empresa é o cliente, é ou não é? Se eu comprei aqui alguma roupa na internet, eu vou consultar o meu pedido, esse pedido ele só vai ser ali no caso visualizado se eu tiver um login e senha. E através do login e senha eu estou acessando o que? A extranet da empresa. Vamos supor que meu fornecedor quer ver, por exemplo, se ainda tem determinado produto na empresa ou se precisa, aí no caso, fazer um novo pedido, né? Justamente para adiantar aí as coisas para a empresa em si. Então ele pode consultar, se a empresa permitir. Aí ele está acessando a extranet da empresa também. Tá vendo só? Então, a partir do momento em que nós temos essa separação entre extranet e intranet, fica fácil de entender como isso funciona. Beleza? Deu para entender aí, gente? Sim ou não? Tá fácil de entender aí esse conceito de intranet e extranet? Cri, 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 cri. Agora, olha só. Veja só o que está escrito aqui para a gente comentar. Às vezes é necessário que usuários possam acessar determinados serviços da empresa remotamente, seja de casa ou de um smartphone, ou em viagens de negócios. Ainda para uma empresa, pode ser conveniente estender seus serviços internos a parceiros, fornecedores, filiais ou clientes com o objetivo de melhorar a sua comunicação, mantendo restrita ao universo exterior. Tá vendo só? Tal acesso é possibilitado pelo que chamados de extranet, e via de regra é um acesso possibilitado mediante utilização de login e senha. Então, quer dizer, choveu no molhado, né? Tá escrito ali o que eu falei para você, tá? Eu acredito que a forma como eu falei ficou até mais fácil do que está escrito aqui. É só você entender da seguinte maneira. Claro, Laniele, vamos lá. Presta atenção. Como é que funciona a diferença de intranet para extranet? Intranet, as informações de compartilhamento que estão presentes ali dentro do sistema são para acesso de funcionários, colaboradores, né? Então a intranet ela pode ser dividida ali, por exemplo, em departamentos, áreas e por aí vai, né? E aí cada, como eu falei, funcionário pode visualizar mais coisas ou menos coisas dependendo do que? Do grau de importância que ele representa na empresa. O grau de importância que ele representa na empresa corresponde ao cargo, tá? É o cargo dele. Então, se o cara ele tem um cargo importante, ele vai poder ver mais coisas. Se ele tem um cargo menor, ele vai ver menos coisas, certo? Então, a intranet, como é uma rede interna, ele vai trazer elementos voltados ali para os colaboradores. E o que é a extranet? A extranet ela é mais direcionada para clientes, né? Um cliente que efetuou uma compra lá na loja, né? E ele quer receber ali, no caso, o andamento do pedido. Então, esse andamento do pedido ele vai ser fornecido mediante login e senha de um cadastro que é feito para fazer a compra, né? Então, sendo cliente, eu estou acessando nessa forma a extranet da empresa, porque eu estou acessando uma informação que está ali presente na empresa, mas é uma informação sigilosa, entende? Então, o fato de ser sigiloso já traz ali para a gente a denotação de extranet, porque eu preciso do login e senha para buscar essa informação. E todo o acesso sigiloso através da internet, nós estamos acessando uma extranet, tá? Aí eu te pergunto, uma extranet pode ser parte de uma intranet? Pode. Por quê? Por causa daquilo que eu falei para você, depende da empresa, né? Uma empresa, ela pode permitir que o funcionário acesse a informação de dentro da empresa fora da empresa? Sim. Pode ser através da VPN ou pode ser através da extranet. Deu para entender como é que funciona agora?
E aí, Lidiane, deu? Deu ou não deu? Pensa assim, intra, dentro, extra, fora. Pronto, acho que fica mais fácil que isso. Eu acho que não dá para a gente imaginar, tá? Então, mais fácil que isso, não tem. Beleza? Legal, 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 Daniele. Show de bola, show de bola. E a Lidiane, eu acho que também entendeu, né? Beleza, gente. Agora, vamos entender. Olha lá, a Quetlin está perguntando, né? Se PJ entra como intranet. Depende da situação, né? Depende da situação. Se você está digitando um login e senha como funcionário, é uma coisa. Se você está digitando login e senha como cliente, é outra coisa. Se você está usando uma VPN, e dependendo de onde você está, tudo é levado em consideração, tá? Se for VPN, certeza que é intranet. Se não, aí você está acessando uma extranet. Tá bom? Beleza, povo de Joe? Agora, olha só. Vamos falar da internet. Ó, vou dar aqui um delete para sumir com essas coisas que eu escrevi. E vamos nos concentrar agora na internet. Internet, rede mundial de coisas, não é isso? A gente não fala mais de internet falando apenas de computadores. Galerinha, qual é a coisa mais esquisita que você já viu que se conecta à internet hoje? Fala para mim. O que você já viu que é esquisito que hoje tem acesso à internet? Você falar para mim, o celular. Celular não é esquisito, né? Celular é uma coisa, vamos dizer assim, tipo carne de vaca, né? Então, todo mundo já sabe que o celular se conecta à internet. Mas tem coisas esquisitas que se conectam à internet hoje em dia. E hoje em dia, você já deve ter ouvido falar no 5G, né? Esse 5G, por exemplo, ele veio revolucionar o que a gente chama de internet das coisas, tá? Então, só para você ter uma ideia, olha só, a galera falando aspirador de pó, tá vendo? Freezer, geladeira, né? Então, é uma coisa assim fantástica a quantidade de elementos hoje que se pode se conectar com a internet. A lâmpada é uma das coisas que pode se conectar com a internet. Você pode controlar ali no caso, acender ou apagar a luz através da internet, através do que? Da Alexa, não é? Onde você tem ali seu assistente pessoal. Então, você pode comandar aí no caso tudo através da internet. São as casas inteligentes. Mas onde eu quero chegar? Quero chegar justamente no seguinte. Hoje, só para você ter ideia, a internet e com a chegada do 5G, você vai ter uma máquina de lavar que se conecta à internet. Vai falar, nunca vou ter isso aí. Né? Vai. Por quê? Porque só vai ter isso. Quer um exemplo prático? Por exemplo, se a sua TV pifar hoje e você for a uma loja comprar uma TV, você consegue comprar uma TV que não seja smart? Consegue? Não. Por quê? Porque não tem mais TV que não seja smart. Tá vendo só? É aquela história. Né? Eu nunca vou comprar uma TV com acesso à internet. É caríssimo. Não dá. Ninguém vai fazer isso. E agora? Você consegue comprar uma que não tenha acesso à internet? Se falar que vai comprar nos caras que arruma é outra história. Tô falando na loja, né? Na loja. Você não encontra mais, porque todas são smart. E o que vai acontecer com a geladeira e a máquina de lavar? A mesma coisa. Aí você vai falar, mas para que uma máquina de lavar precisa ter acesso à internet? Qual o fundamento disso? Para avisar que o ciclo acabou? Para avisar que o ciclo acabou. Isso é o que a gente tem em algumas máquinas de lavar. Mas agora eu vou te falar uma coisa que o 5G está providenciando, que é uma coisa assim impressionante. Olha só, a máquina inteira, a máquina de lavar que eu estou falando, ela tem ali dentro dela sensores, certo? Hoje uma máquina de lavar com acesso à internet, ela já consegue identificar o tipo de tecido que você coloca dentro da máquina para já trazer qual ciclo que vai ser ali no caso
oferecido para lavar, ok? Só que o que mais tem? A máquina, ela, através do contato com o tecido e pela etiqueta do tecido, o sensor identifica quem é o fabricante daquele tecido, automaticamente já entra em contato com o fabricante. Em contato não é fazer ligação, tá? Em contato é dentro do banco de dados do fabricante e já vê qual é a melhor forma de lavar aquele tipo de tecido. Isso eu estou falando da tecnologia 5G hoje em dia. Tá vendo só? Outra coisa, mas eu vou falar, pela etiqueta, professor, mas se a roupa estiver dobrada? Calma, não é bem por aí, não é só pela etiqueta, eu dei um exemplo aí da etiqueta. Mas o próprio tecido já vai ter tecnologia de reconhecimento. Acabou aí? Não. Aí você vai colocar o sabão. Você coloca o sabão ali na máquina de lavar, o sabão também, na sua textura, acredite se quiser, entendeu? Mas é o que vai acontecer. Ele também já vai fazer ali, no caso, contato com o fabricante do sabão para saber o quanto de água é necessário para fazer uma diluição melhor daquele sabão em conjunto com a roupa. Então, tudo vai se conversar. Você vai falar, isso não vai acontecer nunca. Você vai falar, não? Pensa, Facebook, Instagram e WhatsApp, eles não conversam? Ah, mas é do mesmo dono. Tudo bem. Mas se você parar para pensar, o Google não é do Mark Zuckerberg. Mas como é que ele sabe das coisas que está acontecendo também dentro do Facebook, dentro do WhatsApp e dentro também do Instagram? Já parou para pensar nisso ou não? Tudo está integrado, viu, gente? Tudo. Quanto mais tecnologia envolvida, mais, vamos dizer assim, expostos nós estamos e mais informações são compartilhadas, são cruzadas. Então essa é a grande tendência que a gente tem quando a gente fala de internet no futuro. O 5G veio para isso, para trazer um movimento e trazer tecnologias que possam facilitar o dia a dia das pessoas. Claro, vai ter pessoas que vai ter algum tipo de dificuldade? Vai. Mas na compra da máquina, por exemplo, não vai ter. Pode ter dificuldade de pagar, mas dificuldade em relação à máquina, perceba. Você vai falar, mas vai ter um monte de botão. Não. Pensa nos televisores de hoje em dia. Você lembra como eram os televisores de antigamente? Pega o controle remoto de antigamente. Quantos botões tem no controle remoto de antigamente? Tem tanto botão que a gente nem sabe do que se trata aqueles botões, é ou não é? Aí, olha que interessante. As TVs modernas de hoje em dia têm uma tripinha de controle remoto, é ou não é? Você tem um botão para ligar e para desligar é o mesmo. Você tem o botão Netflix, você tem o botão YouTube, você tem o botão, sei lá, Google Play ou, enfim, só botões chaves que tem ali e o menu. Só. É ou não é? Nas TVs de antigamente, meu amigo, você tem o volume e o canal para poder mudar só. Mas não tem mais os números dos canais. Você já percebeu que não tem mais os números dos canais? Não tem. Então, quer dizer, não é que vai dificultar mais. Não, vai facilitar. Justamente pensando nas pessoas que têm dificuldade com a tecnologia. Viu como é legal saber de tecnologia? Viu como contagia esse tipo de coisa? Então, é dessa maneira que a gente tem a internet aí presente. Tá bom? Aí vamos lá, vamos voltar lá para trazer as características. Olha só. Internet. A internet, aqui no caso, o acesso, ele é diferente da intra e da extra. Por quê? Porque ele é público. O fato da internet ser pública significa que ela é de graça? Sim ou não? E aí? A internet pública ela é de graça? Não, né? O fato de ser público quer dizer o quê? Quer dizer que não requer login e senha.
o conteúdo ele é aberto para todos que estarão presentes lá, né? Naquele conteúdo poderá visualizar. É ou não é? Pensa, o transporte é público, mas ele é de graça? Não, eu tenho que pagar para usar. Isso quer dizer o quê? Que o transporte ele está disponível para qualquer cidadão, desde que pague por ele. Entendeu? Então, nada disso aí é gratuito, ok? Então, a internet, galerinha, em questões de prova, envolve o quê? Navegadores. Opa! Que navegadores que a CES Gran Rio gosta? Adivinha? Firefox. Ela gosta do Firefox? Ama o Firefox. Eu acredito que de 10 questões que envolvam navegadores na CES Gran Rio, 8 são de Firefox. 2 são do Edge. Só. Entendeu? E quais são os 2 navegadores que serão cobrados aí na sua prova? Firefox e Edge. Qual você tem que focar mais? Adivinha. Adivinha, né? Mas não abandone o Edge, pelo amor de Deus, não abandone. Se concentre no Firefox, porque você não deve ter o hábito de utilizar. Se tem, ótimo. Se não tem, tenha, que é importante. Dentro dos navegadores, o que vai ser cobrado em prova, galerinha? Olha só, os navegadores, eles possuem ali no caso, o que a gente chama de o armazenamento que ele faz, né? Então, a gente fala de histórico de navegação. O histórico de navegação não são as páginas que você visitou apenas. O histórico de navegação vai trazer mais elementos. Por exemplo, deixa eu colocar aqui a minha tela para ficar branca para a gente poder escrever. Ó, vamos falar aqui, ó. Histórico de navegação. Em um navegador, quando a gente fala de histórico de navegação, nós estamos falando dos sites visitados, nós estamos falando de arquivos temporários, nós estamos falando de formulários, que eu já vou explicar isso aqui para você, senhas, né? E o que a gente chama de cookies. Tá? Esses são os elementos que estão ali relacionados ao histórico de navegação. Os sites visitados são chamados de histórico mesmo. Os arquivos temporários são chamados de cache. Que é isso? Arquivos temporários são arquivos de internet salvos pelo navegador que ele armazena justamente para não ter o trabalho de carregar de novo, né? Então, quando você acessa um site pela primeira vez, ele já vai armazenar essas informações lá dentro, né? E aí, quando você acessa pela segunda vez, ele não vai mais carregar, né? Não vai ter, não é que não vai mais carregar, ele não vai ter a necessidade de carregar novamente aquela informação. E isso faz com que o site seja carregado mais rápido. E o fato de ser carregado mais rápido, isso é chamado de cache, tá? Ou cachê, né? Como a pronúncia diz que tem que ser, tá? Os formulários são os formulários que a gente preenche na internet, nome, endereço, telefone, data de nascimento, etc. Né? Senhas são as senhas armazenadas. E os cookies? Os cookies são logins. Como assim, professor? Quando você digita, por exemplo, o seu login para acessar um determinado site, esse login fica armazenado no seu navegador. E você percebe isso quando você retorna no site e digita a primeira letra do login. O que o navegador faz? Ele já preenche para você. Entendeu? Isso são os cookies. Só que os cookies também traz para a gente ali as pesquisas. Como assim? Ele armazena as pesquisas que você faz na internet.
Por exemplo, pesquisei sofá. Então, todo o site que tiver algum elemento de propaganda, ele vai trazer ali, no caso, o sofá, tá? Então, os cookies armazenam logins e também armazenam pesquisas. Darlene, pensa que é fácil escrever aqui sem olhar para onde você está escrevendo? Ué. Vai fazer o quê? Antes de ser professor, eu fui médico, por isso que a minha letra é assim, entendeu? Então eu resolvi me dedicar aí, no caso, né, à classe professorada, que a medicina não estava trazendo muita alegria, então eu resolvi virar professor, entendeu? Só que aí a letra permaneceu do médico, tá bom? Beleza? Então, gente, são esses os elementos que a gente tem ali dentro do histórico de navegação, tá? Agora, ó, deixa eu voltar para cá. Olha lá, voltando para cá, só para a gente confirmar aqui a respeito dos elementos do navegador. Eu trouxe para você uma questão de prova da Sesgran Rio do ano passado, de 2022, certo? De uma prova do Banco da Amazônia. Olha só, tá aqui. Banco da Amazônia, Sesgran Rio 2022. Aí eles falam: nas configurações de conexão do navegador Mozilla Firefox, pode-se definir um servidor proxy, recurso utilizado para a redução do tráfego em rede. Deixa eu falar para você aqui, ó. Antes, o que é um proxy? Um proxy, ele é um controlador de acesso, tá? Esse controlador de acesso, né? O que acontece? O controlador de acesso, ele vai fazer com que na empresa que você trabalha, você tenha ali, no caso, alguns sites que não podem ser visitados. Exemplo, Facebook, né? Web WhatsApp, Facebook Messenger e por aí vai, né? Então, a partir do momento em que existe um controlador de acesso, ele pode bloquear sites e fazer também o controle do tráfego de rede. Esse controle de tráfego de rede, ele pode melhorar a velocidade da navegação. Aí eu te pergunto: qual elemento presente no navegador que permite, no caso, que você carregue um site mais rápido? Será que você sabe o que é isso? Oi, Vaneide, é brincadeira. É só para justificar a minha letra, pô. Hein, gente? O que faz com que a velocidade na navegação seja mais rápida? Ou seja, carregar um site mais rápido. Como é que chama? Não é chamada de cachê? É ou não é? Ó. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar a palavra-chave cachê dentro das alternativas. A alternativa A diz: implementa um padrão IRDA. Ixi, IRDA, sabe o que é isso aqui, gente? É infravermelho. É a tecnologia do controle remoto que liga à TV. Tem nada a ver, né? Então já esquece a alternativa A. Utiliza uma área intermediária entre servidores de uma rede interna e usuários da internet. O Mozilla Firefox, ele está falando do Mozilla Firefox, ele não está falando de uma rede de computadores, gente. Então, B já era. Especifica um equipamento que atua como uma cache. Opa, palavra-chave cache aqui. Isso aqui parece que está correto. No D diz: transmite dados por arquiteturas que privilegiam a topologia da rede do campo ou metropolitana. Topologia de rede é como as redes são formadas, tá? Quando ele fala topologia de rede metropolitana, metropolitana tem o Wi-Fi, né? Que vai ter o acesso à distância, em quilômetros. Isso vai ser lento. Então aqui também não é o caso. E o E?
roteia o processamento para redes que utilizam tecnologia sem fio, impondo um padrão de segurança adicional. Não, gente, não. A palavra-chave está justamente aqui, ó, quando a gente fala assim, ó, utilizando para redução, aqui, ó, redução do tráfego em rede quer dizer melhor velocidade, ok? O que faz com que a navegação fique mais rápida? Ué, a navegação fica mais rápida quando a gente tem ali alguma coisa armazenada em cache, certo? Então, portanto, a alternativa correta aqui é a alternativa C, gente. Tá bom? A Lidiane falando assim, professor, igual quando fazemos uma busca no Google e aparece a palavra embaixo, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tá bom? Vamos ver uma outra pergunta aqui que eu separei para vocês? Olha só. Também da Sesgran Rio, tá? Traz lá para a gente o seguinte, ó. Para que um usuário acesse a intranet implantada corretamente de uma universidade a partir de seu computador pessoal em sua residência, o setor de TI da universidade deve possibilitar o acesso via... E aí, gente? Qual a alternativa era essa aqui? Essa tá fácil, né? É ou não é? É ou não é? Estamos falando de quem? Estamos falando de VPN, galera. É isso mesmo, tá? Então, quando a gente tem aí, ó, essa característica, né, de acesso às informações de uma intranet de fora do local, ou seja, na minha casa, em minha residência, só pode ser através de uma VPN. Se não for, aí eu não estou acessando a intranet, eu estou acessando a extranet. Beleza? Olha só o tamanho da questão que eu encontrei no Banco da Amazônia. Olha isso. Ó, Banco da Amazônia, Sesgran Rio, aí tá lá, né? Vem o textinho. A intranet da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, a Intrans é a ganhadora da 5ª edição do prêmio Intranet Portal na categoria Colaboração. A ferramenta inovou em colaboração, integrando desde o ano passado servidores e colaboradores da ANS. Por intermédio da Intrans, sugestões, críticas, notícias, eventos, notas técnicas e normas, entre outros itens, são disponibilizados dia a dia dentro da ANS. Aí eu falo para você, por que cargas d'água eu li isso? Fala para mim. Você consegue entender por que eu li isso? Porque a pergunta não vai ser sobre a historinha da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não vai. Então esse texto aqui, galerinha, ó, apareceu um textão desse daqui, o que você vai fazer? Você vai ignorar o textão na hora da prova e se concentrar na pergunta da prova. A pergunta é essa. Tá? O resto é resto. Entendeu? Então, não perca seu tempo lendo o texto. Porque se a pergunta for referente ao texto, você volta no texto mais focado. Agora, se você faz a leitura, você faz uma leitura vazia. Quando chegar aqui embaixo, você já esqueceu o que leu lá. Você entendeu? E aí você vai ser obrigado a ler de novo. Então, já pula essa etapa, não lê e vá direto para a pergunta. Entendeu? Por exemplo, veja assim como fica mais fácil. Intranets podem ser utilizadas para uma grande diversidade de serviços que podem ser acessados por colaboradores ou associados. Beleza? Para que um usuário tenha acesso a uma intranet de uma empresa ou instituição com acesso seguro às informações críticas da instituição ou empresa, é necessário que esse usuário utilize o quê? Alternativa A. Somente máquinas que estejam fisicamente localizadas dentro da mesma rede local da empresa. B. Somente máquinas específicas que estejam fisicamente localizadas dentro da mesma rede local da empresa. C. Somente máquinas que estejam dentro da mesma rede local ou dentro de uma rede
diretamente conectada à rede local da matriz da empresa, qualquer máquina localizada dentro do data center da empresa, ou qualquer máquina com acesso à internet, fornecendo credenciais que permitam sua autenticação e acesso à intranet por uma conexão segura. Olha aí a galerinha já respondendo, colocando ali as alternativas que acham, né? Comentando aqui rapidamente, ó. A alternativa A tá errada. Por que a alternativa A tá errada, gente? Vamos riscar aqui, ó. Porque não é necessário que estejam no mesmo local físico, né? As máquinas não precisam estar no mesmo local físico. Você sabe que eu posso acessar através de uma VPN, é ou não é? Aí no B, também está errado, porque não são necessárias máquinas específicas. Pô, então quer dizer que meu notebook velhinho, eu não posso configurar uma VPN nela? Claro que eu posso. C, também está errado, porque não é necessário estar dentro da mesma rede local e nem está conectado a uma rede local da matriz. Então está errado. Quando ele fala somente ele está falando, não tem outra forma que não seja essa. Aí no D, ele está dizendo, de qualquer máquina localizada dentro do data center da empresa. Ué, e se eu quiser acessar de casa, eu não posso? Então não é necessário estar aqui no data center, entendeu? Então, somente a alternativa E é a alternativa correta. Então eu posso sim, aí no caso, acessar fornecendo credenciais. Quais são as credenciais? Login e senha, né? Que permitam a sua autenticação e acesso à intranet por uma conexão segura denominada VPN. Beleza? Tudo bem? E agora mais uma questão que eu separei para vocês aqui, galerinha. Olha só. Na internet, o tráfego lógico das informações entre máquinas clientes e os backbones, que são ali no caso máquinas clientes, usuários, e backbones, servidores, é feito por meio de quem? Da placa de aceleração do hardware de comunicação, da criptografia das informações, do firewall de internet, do protocolo IP ou do programa URL. Ô, Cleiviane, não precisa fazer isso. Depois você assiste também, você vai ver que vai dar tudo certo. Olha só. Galerinha, internet, todo o tráfego é gerado através de endereços de IP. Toda vez que a gente falar de internet, você tem que lembrar do quê? De endereço de IP, tá? Se eu vou navegar na internet, se eu vou digitar um endereço, né? Seja ele qual for, é o IP que vai ser ali no caso buscado. Tá claro, gente? Então, portanto, a alternativa correta que a gente tem aí, ó, é o protocolo IP. Beleza? E aí, galerinha, olha só, o que eu trago para você que ficou com a gente aí até o final, ó. Preparação completa Banco do Brasil que a Nova está preparando para você, ó. Curso Banco do Brasil, teoria mais questões, com todos esses benefícios, ó. 1 ano de acesso, PDF teórico, pode ver quantas aulas quiser, pode baixar o áudio das aulas, questões comentadas ao final de cada módulo e o conteúdo ele é, aí no caso, atualizado. Veja quanto custaria isso aí para você, R$ 197. Beleza, só isso. Aí nós temos o plano de estudos do especialista, que é um planejamento que a Nova criou, que traz ali para você 3 horas de estudos por dia, com revisões programadas, e o plano de estudos diz para você o que você deve estudar. Olha que legal. E olha só, quanto custa isso? R$ 150. Certo? Aí você pensa, acabou? Não, tem uma tutoria especializada, especialistas vão responder qualquer dúvida que você tiver, né? Quanto custaria isso? R$ 150. E aí, ó, o que você vai levar, se você ficar aqui comigo até o final, ó, curso completo, teoria mais questões, plano de estudos do especialista, a tutoria especializada, onde você tem ali, por preços individuais, o curso 197, o plano de estudo 150 e a tutoria 150. Se você tivesse que pagar pelos valores isolados, seria R$ 497. E aí,
você tem como bônus 2 simulados, né? Esses simulados aí têm a denominação no alvo, são 70 questões no perfil da banca em cada simulado, na mesma distribuição da prova, e as questões são comentadas, tá? Quanto custaria isso? 197. Quanto que você pagaria? 0, porque você está aqui comigo na live. Bônus 2, R$ 300 de desconto. É isso aí, você vai ter R$ 300 de desconto agora. Parece mentira, né? Mas não é. Esse bônus só dá acesso a você porque você participou da aula de hoje. O valor total seria 497? Esquece aí. Valor para você, 12 de R$ 16 ou 197 à vista, né? Olha lá, é a sua oportunidade de fazer um treinamento completo, né? Onde você tem o bônus do simulado, o bônus de 300 e pode pagar, aí no caso, 197, com garantia total de 7 dias ou o seu dinheiro de volta. Esse desconto é por tempo limitado. Então aproveite aí para não perder. Beleza, galera? Muito obrigado pela presença de vocês. Sexta-feira temos mais uma live onde nós vamos trazer questões sobre esse assunto. Nós vamos falar mais de intranet e internet na próxima aula. Fechou? Então, um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!